Caso André do Rap. Vamos detalhar um pouco os fatos que ocorreram, todo esse imbróglio jurídico. Se você ainda não compreendeu muito bem esse caso, sugiro aí que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um gostinho aí, comente qualquer dúvida que você tenha aí. Vamos tentar entender o caso em si. Não vou entrar no mérito da prisão dele, os fatos que levaram à prisão dele. Mas se você tiver interesse, deixe um comentário aqui que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Vamos trabalhar apenas o que envolveu a decisão do Marco Aurélio e ontem a do STF, que pediu a prisão dele novamente. Ok? Eu sou o Thiago Nunes, me siga também nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. André do Rap teve sua prisão decretada em 2014, mas apenas em 2019 que ela foi cumprida, em uma operação da Polícia Federal. Contudo, no último sábado, Marco Aurélio decidiu pela soltura de André do Rap. Ele deu o endereço da casa dele no interior de São Paulo e logo após, o ministro Fux cassou essa decisão. A polícia foi em busca dele e descobriu que ele não estava no endereço, que ele estava indo em direção a Maringá, mas não obteve sucesso em recapturar ele. Leve em conta em que ele esteja no Paraguai e de lá pode ter ido para qualquer lugar. André do Rap é um traficante internacional de alta periculosidade. A operação que resultou na prisão dele em 2019 teve o seu orçamento em aproximadamente 2 milhões de reais, com todo o custo envolvido da operação, ou seja, uma mega operação. O ministro Marco Aurélio de Mello, equivocadamente, deu a ordem de soltura dele através de um habeas corpus, no qual pediam que a prisão dele se tornou ilegal porque não houve uma reavaliação do juiz. Primeira questão que temos que analisar é que a lei não é clara nesse sentido. Ela não diz se o juiz deve revisar depois de estar preso, antes de prender, a partir do momento que se decreta a prisão. Porque, bem lembrado, a prisão foi decretada em 2014 e ele só veio a ser preso em 2019. Então a lei não é muito clara. Então a interpretação da lei deve se dar por todos os artigos em comum, por todo o ordenamento jurídico em comum, e não apenas a literalidade do parágrafo. Isso foi um grande equívoco por parte do ministro Marco Aurélio. Tão certo que, após horas, o ministro Fux cassou essa decisão e no plenário ontem, todos os ministros foram a favor da prisão do André do Rap. Isso demonstra que Marco Aurélio estava equivocado. É lamentável que o juiz da alta corte tenha uma interpretação tão vazia desse dispositivo, sendo que você, como eu falei, tem que interpretar todos os artigos, o ordenamento jurídico como um todo. Mas não deixamos de culpar aqui o Congresso Nacional, que acrescentou esse parágrafo sem nenhuma discussão, na calada da noite. O motivo não sabemos. Ademais, tem uma questão em que o assessor do ministro Marco Aurélio era assessor do Marco Aurélio, hoje é o advogado que pediu aí a soltura de André do Rap. Talvez uma questão aí que o CNJ, próprio STF, o Ministério Público Federal, PGR, deveriam analisar, né? No mínimo, caberia uma análise. Mas vamos para o artigo em questão. O artigo se trata do artigo
316, parágrafo único do Código de Processo Penal, que foi modificado acrescentado pelo pacote conhecido aí como anticrime. O artigo fala o seguinte: o juiz poderá, quando se fala poderá, não é uma obrigatoriedade. Deverá é uma obrigatoriedade. Essa é a hermenêutica jurídica. De ofício ou a requerimento das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como, novamente, decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Esse é o artigo. Agora vamos para o parágrafo único que o Marco Aurélio utilizou para soltar um dos traficantes mais perigosos que já se viu, já se teve notícia. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de torná-la prisão ilegal. A literalidade da lei é muito clara. Não fez a revisão, solta automaticamente. Mas, como eu falei, existem outros mecanismos em que se deve se analisar, como o caput, que diz: o juiz poderá. Então, esse parágrafo isolado não pode ser fundamento. Você tem que analisar outras questões. E também, havendo dúbia interpretação, deve-se levar para o colegiado, coisa que o Marco Aurélio não fez. Portanto, esse questionamento é muito ponderado e eu fico imaginando a coragem de um juiz, se é que podemos chamar de juiz, decretar a liberdade desse indivíduo em uma decisão monocrática. Eu acho que, no mínimo, levando em consideração toda a sua vida pregressa do acusado, principalmente o fato em que ele ficou 5 anos foragido, deveria, no mínimo, ter levado para o colegiado essa questão. E também, STF não analisa questões infraconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal analisa apenas questões constitucionais, que se tratam da Constituição. Aqui é uma lei infraconstitucional, que está abaixo da Constituição. Portanto, o órgão competente é o STJ. Lógico que, se houver, a gente tem o princípio da liberdade, da presunção de inocência, tudo isso. Mas, primeiramente, por se tratar de um fundamento na lei infraconstitucional, o STJ que deveria julgar o caso. E, lógico, se o réu se sentisse aí aviltado por algum motivo, ele fazia o recurso ao STF, havendo alguma questão constitucional, porque se não houver questão constitucional, encerra o processo ali. Mas o ministro Fux, em seu voto, ele foi muito além. Ele falou que é a segunda instância que deveria analisar o caso. E esse parágrafo, ele não determina a soltura automática do réu, do preso, e sim uma regra que deve ser cumprida pelo juiz. Portanto, imaginem vocês, com todos os processos criminais que existem, as varas estão lotadas, imagine o juiz ter que a cada 90 dias, automaticamente, reanalisar o caso. Lembrando que, se for
levar a interpretação literal, você, não importa se o réu já foi preso ou não, você tem que reavaliar. Como, por exemplo, do próprio André do Rep, que ele ficou 5 anos foragido. Até uma pessoa foragida, o juiz tem que a cada 90 dias reavaliar? Talvez, será que isso não é uma obrigação dos advogados? Será que não é um papel do advogado? Falar, ó, juiz, passou 90 dias, vamos dar uma avaliadinha? Mesmo, o que acontecia antes? O advogado pediu uma revisão na prisão preventiva e o juiz dava a decisão. Deixo de avaliar porque não tem fatos supervenientes. Então, com esse intuito de meio que obrigar o juiz a reavaliar, foi botado esse parágrafo. Então, o objetivo é esse: o advogado pedir e o juiz ser obrigado a reavaliar. E fundamentar novamente, não é algo que a soltura automática. A interpretação literal é importante, lógico que é importante, mas a hermenêutica jurídica deve ser acompanhada de outros elementos. E um dos outros elementos é o que é análise conjuntamente de todo o ordenamento jurídico e bem como essa questão do que a lei quer dizer. Não o que ela diz, mas o que ela quer dizer. Então vou ler para vocês de novo o caput, que é do artigo, e o parágrafo único, que foi o fundamento para soltar André do Rep. Lembrando que ontem houve o julgamento e todos os ministros foram contra essa decisão do Marco Aurélio, se mostrando aí bastante equivocada. Fux ficou até bastante bravo no seu voto, eu nunca tinha visto ele assim, que ele falou que esse André do Rep debochou da justiça, que ele ficou 5 anos solto, 5 anos foragido, quando foi solto deu um endereço falso e agora vai estar foragido novamente. Vou ler de novo, vou encerrar o vídeo. Artigo 316. O juiz poderá não é uma obrigação, se fosse a palavra deverá, seria uma obrigação, poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Incluído pela Lei 13.964/2019, que é aí o pacote anticrime, né? Deixa eu ver se a gente tem aqui, eu queria ver a justificativa, mas enfim. Acredito que a decisão foi equivocada. A decisão aí foi equivocada. E lamentavelmente mais um ponto negativo para o STF, que já está com a sua credibilidade muito afetada pela população. É lamentável tal decisão. Quem perde somos nós, né? O povo. Forte abraço, se inscreva no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo.